Poemário. Divulgação de poetas açorianos. Hoje é terça-feira, agora são 11h19. Decorre Manhãs da Rádio aqui na Voz da Terceira e esta rubrica só é possível porque o Luís Costa já chegou. Bem-vindo, Luís. Muito bom dia, Odília. Cá estamos nós, desta vez sem referências futebolísticas. É verdade, é uma private joke. Gostei daquele resultado. Gostaste também? Gostei, deu muito jeito. Pronto, ainda bem. Estamos a falar do Benfica Sporting, não é, que ficou empatado ao contrário das expectativas de muita gente, mas futebol à parte e brincadeiras também. Hoje trago o poemário e trago o poema a dobrar, porque um dos poetas que eu vou falar a nível nacional é dos tais que eu ou não leio um poema dele ou leio o poema até ao fim, não consigo ficar a meio e é impossível não ler. Portanto, hoje, caros ouvintes, vão ter que levar comigo a dobrar com 2 poemas, mas vou começar então aqui pelos Açores, pelo Eduino de Jesus, poeta nascido em Ponta Delgada a 18 de janeiro de 1928. Frequentou o Liceu Nacional de Antero de Quental, na mesma cidade, e iniciou a sua carreira académica na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra em 1951. Licenciou-se em Filologia Românica em Lisboa, com dissertações em Linguística e Literatura. Ensaísta, dramaturgo e principalmente poeta do modernismo, se revelou Eduino com o maior destaque. Interessado em divulgar na sua terra a nova moda literária, fundou, juntamente com outros companheiros de tertúlia, à data finalistas do secundário, uma espécie de cenáculo a que se chamou Círculo Literário de Antero de Quental. Em breve, este grupo de rapazes passou a ser notado no meio citadino, o que não era muito difícil de acontecer, pois a sociedade onde surgiu o grupo do Jazz, como também era conhecido por frequentar um bar desse nome, tinha a modesta dimensão da insularidade e os tempos iam por uma estrita fiscalização por parte de quem governava. Por essa altura, Eduino de Jesus publicou um artigo no jornal Correio dos Açores, intitulado O que se deve entender por uma literatura açoriana. A literatura açoriana, algo que naquela altura era muito falado, se existia uma literatura só, ou se existia uma literatura açoriana, se existia uma literatura continental. Eu acho que para mim é uma literatura, ponto. Não há aqui distinções. Não, senão tínhamos que estar a dizer literatura algarvia, literatura lisboeta. Tens razão. Aqui antecedeu 5 anos o de Borges Garcia, também sobre o mesmo tema. São diversos estudos e prefácios deste autor que então foram aparecendo na imprensa insular e que dedicou a autores nascidos nos Açores, entre os quais destaco prefácio à antologia de poemas de Armando Cortes Rodrigues, prefácios a Rosas que vão abrindo de Virgílio de Oliveira, a poemas de Madalena Ferim, ensaio sobre Natércia Freire, intitulado O Conhecimento Poético, depois publicado no livro desta autora, Os Intrusos, e reproduzido nas suas obras completas. Prefaciou ainda também a obra completa do poeta António Moreno, pseudónimo do padre José Jacinto Botelho, da Ilha de São Miguel, nos Açores. Outros estudos de Eduino de Jesus, agora já não sobre autores açorianos, Afonso Duarte e Vincent van Gogh, prefácio a Sombras no Espelho, contos de Pina de Margy, lirismo e autoironia, a máscara do sentido social na poesia de António Manuel do Couto Viana. Na sua obra poética publicada é de destacar Caminho para o Desconhecido, 1952, O Rei Lua, em 1955, A Cidade Destruída durante o Eclipse, em 1957. Esta nova moda poética leva muita gente a pensar que a poesia se tinha tornado uma arte frívola e vã. A poesia de Eduino de Jesus está traduzida em francês por Gaston-Henri Aufer e, ultimamente, Eduino de Jesus publicou Os Silos do Silêncio, Antologia da Poesia, entre 1948 e 2005, editada pela imprensa nacional Casa da Moeda na Biblioteca de Autores Portugueses, com prefácio de António Manuel Couto Viana e prefácio de Onésimo Teotónio Almeida. Também escreveu teatro, apesar da
episódica, a escrita dramática de Eduardo Jesus é significativa. Na sua comédia Em um ato, 5 minutos e o destino, afirma-se partidário da arte pela arte. As personagens são remetidas ao anonimato e designadas no diálogo cênico pelo papel que desempenham. Isto vamos buscar assim um bocadinho de Gil Vicente nessa parte. Em Coimbra, em 1951, funda com Jacinto Soares de Albergaria a coleção Arquipélago, que publica Bruno Carreiro, investigador e ensaísta, Virgílio de Oliveira, poeta, Madalena Ferim, poeta e novelista, e outros. E na mesma cidade universitária colabora também nas revistas Vértice e Estudos, e em 58, ao convite do poeta Couto Viana, na publicação Graal. Foi conselheiro pedagógico do Ministério da Educação Nacional e nessa função colaborou em estudos literários e linguísticos, como em sintaxe básica do português em 1982. Também participou em introdução à semiologia de Toussaint e em 79 a Universidade Nova de Lisboa convida-o para reger a cadeira da Teoria da Literatura. Convidado também da Universidade Clássica, ele lecionou História da Literatura Portuguesa até o ano 2000. Para a televisão portuguesa, produziu e dirigiu os programas literários quinzenais Convergências, Livros e Autores. A diretora da Revista da Cultura Açoriana, órgão da Casa dos Açores em Lisboa. Ainda nos Açores, João Carlos do Couto Macedo nasceu na Fazenda de Baixo, na Ilha de São Miguel, a 17 de janeiro de 1943. Está de aniversário aqui o nosso João Couto. Dedica-se a coisas literárias, admirador do poeta decadentista Duarte de Viveiros e ele próprio poeta também. Publicou um volume de 20 poemas intitulado Em Comum com a Noite, em 1963. A sua poesia tem a inspiração lírico-romanesca e de noturnos luarentos. Claro que a lua noturna, a lua assim, aquelas luas cheias, aqueles passeios noturnos, aqueles reflexos no mar da lua, inspira qualquer um. A nível nacional, eu há pouco disse a lua noturna, claro, a lua de dia é quase impossível de ver, pronto, mas a nível nacional, poeta que trago faria anos na próxima quinta-feira e é dono de um dos poemas que eu adoro recitar, como eu disse no início, ou leio ou não leio, e portanto aqui fica, eu nem sequer vou dizer o título do poema, vou começar já e depois falo um pouco sobre este poeta. Já gastamos as palavras pela rua, meu amor, e o que nos ficou não chega para afastar o frio de 4 paredes. Gastamos tudo menos o silêncio. Gastamos os olhos com o sal das lágrimas, gastamos as mãos à força de as apertarmos. Gastamos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis. Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. Antigamente tínhamos tanto para dar um ao outro. Era como se todas as coisas fossem minhas e quanto mais te dava, mais tinha para te dar. Às vezes tu dizias, os teus olhos são peixes verdes. E eu acreditava. Acreditava porque ao teu lado todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. No tempo em que o teu corpo era um aquário. No tempo em que os meus olhos eram peixes verdes. Hoje são apenas os meus olhos. É pouco, mas é verdade. Uns olhos como tantos outros. Já gastámos as palavras. Quando agora digo meu amor, já se não passa absolutamente nada. E no entanto, antes das palavras gastas, tenho a certeza de que todas as coisas estremeciam só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração. Não temos já nada para dar. Dentro de ti não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E já te disse, as palavras estão gastas. Adeus. Falo, claro, de Eugênio de Andrade. Nasceu na freguesia da Póvoa de Atalaia, no Fundão, no dia 19 de janeiro de 1923. Mudou-se para Lisboa aos 10 anos devido à separação dos seus pais. Frequentou o Liceu Passos Manuel e a Escola Técnica Machado de Castro, tendo escrito os seus primeiros poemas em 1936.
2 anos mais tarde, com 15 anos, enviou alguns desses poemas a António Boto, que, gostando do que leu, o quis conhecer, encorajando-lhe a veia literária. E ainda bem que assim o fez. Em 1943 mudou-se para Coimbra, onde regressa depois de cumprir o serviço militar, convivendo com Miguel Torga e Eduardo Lourenço. Tornou-se funcionário público em 1947, exercendo durante 35 anos as funções de inspetor administrativo do Ministério da Saúde. Uma transferência de serviço levá-lo-ia a instalar-se no Porto em 1950, numa casa que só deixou mais de 4 décadas depois, quando se mudou para o edifício da extinta Fundação Eugênio de Andrade, na Foz do Douro. Durante os anos que se seguem, até à data da sua morte, fez diversas viagens, foi convidado para participar em vários eventos e travou amizades com muitas personalidades da cultura portuguesa e estrangeira. Apesar do seu enorme prestígio nacional e internacional, sempre viveu distanciado da chamada vida social. Não tinha Facebooks, não tinha Instagrams, não tinha nada dessas coisas, não era? Da sua vida social, literária ou mundana, tendo o próprio justificado as suas raras aparições públicas com essa debilidade do coração que é a amizade. Recebeu inúmeras distinções, entre as quais o Prémio da Associação Internacional de Críticos Literários, Prémio Dom Dinis da Fundação da Casa Mateus, também recebeu o Prémio Camões, e a 8 de julho de 1982 foi feito grão oficial da antiga, nobilíssima e esclarecida Ordem Militar de Santiago da Espada, do Mérito Científico, Literário e Artístico, e a 4 de fevereiro de 89 foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem do Mérito. Faleceu a 13 de junho de 2005. 13 de junho, uma curiosidade, foi o dia também de nascimento de Fernando Pessoa, no Porto, após uma doença neurológica prolongada. Encontra-se sepultado no cemitério do Prado do Repouso, no Porto, e a sua campa é rasa, em mármore branco, desenhada pelo arquiteto seu amigo Cisa Vieira, possuindo os versos do seu livro As Mãos e os Frutos. Por hoje é tudo, já sabe, pode acompanhar e seguir o Poemário pelas redes sociais Facebook, www.facebook.com/poemário-rca, e pelo Instagram luís.mv.costa ou então poemário_a-cores. Se ainda não segue, poderá também seguir a página do Rádio Clube de Angra e também os canais de YouTube do Rádio Clube de Angra. Basta subscrever e seguir todos os conteúdos que são partilhados aqui na rádio. Para finalizar, temos o meu canal também, com a nossa rádio a fazer parte da listagem, e não esquecer que na madrugada de sexta-feira, às 4 da manhã, poderá também ouvir novamente o Poemário, e se estiver com insónia, já sabe, é só ligar o rádio 101.1 e cá estou eu na vossa companhia às 4 da manhã. Assim sendo, ficamos com o conteúdo maior feito para esta terça-feira, 17 de janeiro. Um poema já foi lido, mas prometeste-nos 2, que poesia hoje seria a dobrar. Exatamente, agora trago o Eduardo Jesus com o poema intitulado Linhas para um retrato de poeta quando jovem. Este poema é das saudades e do sol posto. É da procissão do Senhor, de colchas nas varandas, e de quando eu tinha as mãos postas que a minha mãe veio e me pôs umas asas brancas. É das horas gastas esperando o teu regresso e das idas clandestinas e do caminho andado. E da janela aberta para os muros que enchia de sombras as recordações do meu quarto. Este poema é dos vidros partidos pelas pedras que atirei aos meus amigos nos combates havidos nas travessas, e da chuva que caiu nas colchas das varandas, e das mãos que vieram tirar-me as asas brancas, e dos olhos de minha mãe quando eu parti para longes terras. E pronto, ficamos por aqui com a beleza das palavras e a promessa de voltar de hoje a 8 dias, nova edição do Poemário. Obrigada, Luís. Cá estarei, por daqui esta a 8 maravilha. dias, cá estarei novamente. Então, até lá, continuação de uma boa semana. Uma boa semana para ti, Odili, e para todos os ouvintes do RCA. Poemário. Divulgação de poetas açorianos.